Oi, gente, voltei, né? Voltando a falar com vocês, professora Ana Maria Vidal. Vamos falar agora sobre o Barroco, né? Essa escola literária e, enfim, a primeira escola literária brasileira, é o primeiro movimento artístico brasileiro, porque nesse período do século XVII já tínhamos um público leitor, né? Ainda que não 100% brasileiro, mas um público leitor. Na maioria das vezes, descendentes portugueses ou portugueses moradores do Brasil que compunham esse público. Bom, literatura colonial. A literatura colonial no Brasil é formada pela tríade quinhentismo, barroco e arcadismo. Né? Foi o período em que o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. Daí o fato da gente conhecer essas três manifestações como um período chamado de literatura colonial. O barroco, esse nome barroco surge a partir de uma irregularidade, né? A partir de antíteses, de oposições, de dualismos, de divergências, principalmente por conta do contexto histórico, que trata da Contra-Reforma, esse movimento que foi justamente a busca da igreja, né, a busca do cristianismo personificado na Igreja Católica, a voltar a ter o poder absoluto, um poder típico da Idade Média. Né? Então, esse movimento chamado Contra-Reforma, que era a Contra-Reforma protestante, é justamente o berço histórico do Barroco. Muito bem. Por que barroco? Existia uma pérola de superfície irregular, de tonalidade escura, chamada barroque. Essa pérola foi encontrada e, pela existência da pérola, né, ser totalmente diferente daquilo que a gente espera de uma pérola, intitularam esse estilo literário como barroco, que surge a partir do termo barroque, que era essa pérola, com essas características totalmente opositórias ao que a gente conhece como características de uma pérola. Pois muito bem. Passando, a gente tem essa imagem, que é uma imagem que retrata justamente um período chamado Renascimento. Né? A arte renascentista implica em valorizar a humanidade, uma vez que o antropocentrismo entra em vigor total, que é a valorização da razão, em detrimento à valorização da fé, que dessa vez é chamada de teocentrismo. E, como eu havia dito, o barroco tem como principal premissa a dúvida, que gera a obscuridade. Né? Então, é sempre um embate entre o antropocentrismo, representado pela tela renascentista, e o teocentrismo, representado por essa tela que nós estamos vendo aqui nesse momento, né? Que representa, dentre outras coisas, a arte barroca. Seiscentismo ou barroco. Seiscentismo era o segundo nome do barroco, já que o ano precursor do barroco no Brasil acontece no ano de 1601, com a publicação de uma obra chamada Prosopopeia, de Bento Teixeira. Nós temos imagens aqui que nos remetem ao estilo barroco europeu, que consequentemente e principalmente pelo fato do Brasil ainda nesse momento ser uma colônia portuguesa, reflete diretamente no país, no Brasil também. Então essas imagens vão estar sempre associadas à arquitetura, à escultura, à pintura, né, às exposições europeias. No século 17, o ser humano vive em conflito atormentado por dúvidas existenciais, dividido entre uma postura racional e humanista e uma existência assombrada pela culpa religiosa. Conheça como o barroco representou esse tempo de instabilidade e incerteza. Então, instabilidade, incerteza, obscuridade, dúvida são sempre características barrocas. O barroco deriva da palavra espanhola barroco, pérola de forma de superfície irregular, que também era conhecida como barroque.
Então, período de conflito entre duas posturas, dúvidas existenciais, postura racional e humanista, uma concepção classicista, ou seja, antropocêntrica, e uma postura religiosa com uma concepção medieval, ou seja, teocêntrica. Resultado das obras são sempre visões de mundo duais, ou seja, é um jogo de oposições entre um ideal que tem aparentemente um aspecto positivo versus algo que tem um ideal aparentemente de aspecto negativo, né? Aí depende muito do ponto de vista de cada um. Bom, o Barroco tem uma época que existiam os valores espirituais da igreja versus os valores burgueses, o amor carnal, o dinheiro, a posição social e etc. Isso a gente chama de contrastes. Já o dualismo são visões opostas ou ideias opostas. No caso das ideias opostas, a gente chama de paradoxo. De visões opostas, representadas apenas por um vocábulo, a gente chama de antítese. Então, os recursos expressivos característicos do Barroco podem ser considerados as antíteses, os paradoxos. Metáfora é um recurso expressivo que a gente consegue identificar em todas as escolas, né? É a rainha das figuras de linguagem. E, além disso, a gente tem também a questão das hipérboles, né? O Barroco é recheado de exageros, principalmente no que se diz respeito às imagens do cristianismo, a arquitetura das igrejas católicas, né? As igrejas medievais, elas têm como principal característica o revestimento em ouro, né? Principalmente porque o ouro meio que dita as regras, fala quem manda no pedaço, né? E eles não mediram esforços para que o teocentrismo voltasse com toda a força, apagando completamente a questão da razão. Vamos seguir. Na literatura, os contrastes se apresentam através das figuras de linguagem, como eu disse agora há pouco, antítese e paradoxo. Vamos ver um exemplo aqui num trecho, né, numa estrofe de uma poesia de Gregório de Matos, que é o maior nome da poesia barroca brasileira. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, delinquido e perdoar são oposições, são ideias contrárias. Quem delinque não perdoa, subentende-se esse jogo de oposições. Daí a característica paradoxa do texto. Vamos lá. Próxima, é isso aí. É uma imagem do grande pintor Caravaggio, né? Michelangelo Merisi da Caravaggio. Então, Caravaggio, na Europa, foi um nome bem significativo, principalmente pelas características que ele usava na pintura, que eram características barrocas, né? Esse conflito, por exemplo, entre o claro e o escuro. Diferente dos outros pintores, ele usava como pano de fundo a cor escura. Então, geralmente as telas são de fundo branco e ele usava o fundo escuro justamente para retratar a obscuridade característica típica do barroco. Outra coisa importante é em relação à rebeldia de Caravaggio, né? Ele era extremamente rebelde, né? Principalmente contra as normas teocêntricas religiosas. Ele era um opositor a essas ideias cristãs, né? Impostas pelo cristianismo da época. E essas telas com esse fundo e sempre retratando dor, horror, pânico, medo, tragédia, né? A exemplo dessa tela que a gente está vendo aqui agora, é uma característica específica de Caravaggio. Além disso, existe essa característica desafiadora, como por exemplo, ele resgata do rio uma prostituta que havia sido assassinada e o corpo dessa prostituta serve para ele como modelo de inspiração para ele pintar uma tela em homenagem à Virgem,
né? A Virgem Maria. Então isso na época foi assim um escândalo total. Ele sofreu repressões de todos os lados, porque ele agora tinha um inimigo à altura, que era a igreja. No entanto, ele não parou de pintar com essas características. A Reforma Protestante, vamos voltar um pouquinho para o contexto histórico. A gente sabe que o líder da Reforma Protestante foi Martinho Lutero, que era um padre, né? E que se voltou contra algumas ações ilícitas da igreja na época, a exemplo do pagamento das indulgências, né? Que é o perdão divino. E ele escreve as 95 teses e prega na porta do castelo, na época, que era a maior representação religiosa no lugar onde ele vivia. Então isso fez com que ele fosse excomungado, ele acabou sendo expulso do cristianismo, e uma pessoa excomungada, ele perdia, dentre outras coisas, o direito civil. Então ele cria uma religião que proteste contra a religião única que existia na época, né? Então é por isso que é chamada de a Reforma Protestante. Passando. Muito bem. Nós temos aqui João Calvino, que também era um luterano, defendia a propriedade por meio do trabalho, mais adeptos ao protestantismo. Misericórdia. Então, João Calvino foi uma espécie de companheiro de Lutero nessa luta, né? Só que as coisas não saíram como eles imaginaram, porque as pessoas queriam sempre algo em troca, né? O que eu ganharia em troca de seguir a religião protestante. O que é que isso me favoreceria? Isso acabou tendo um certo conflito, né, entre as pessoas com os ideais luteranos ou protestantes, os ideais cristãos, e entra no jogo, né, um novo ideal, que é o paganismo, que era assim que era conhecida a religião que fala sobre a mitologia greco-romana, que é a valorização da filosofia, aí entram os deuses e tudo mais. Mas isso a gente verifica mais especificamente no classicismo, e depois a gente volta a falar no arcadismo, já que o arcadismo também segue a mitologia greco-romana. Bom, a gente tem aqui a questão da resposta da Igreja Católica ao avanço da Reforma Protestante. Então cria-se o Concílio de Trento, a Companhia de Jesus, a Inquisição e o Index, que era conhecida como a Biblioteca Proibida. O Concílio de Trento foi uma reunião de bispos convocado pelo Papa Paulo III na cidade italiana de Trento. O objetivo é emitir decretos disciplinares, né? As medidas tomadas: reafirmados os dogmas da Igreja, valor das indulgências e dos 7 sacramentos, reforço do culto da Virgem e dos Santos, reorganização e o fortalecimento da Inquisição, instituição de uma lista de livros proibidos aos católicos, que ficou conhecido como Index, que era a Biblioteca Proibida, onde haviam várias obras de filosofia dos grandes mestres da filosofia, como Platão, por exemplo, Sócrates, Aristóteles. Então, o cristão ele não poderia ler esse tipo de livro. E aí eu sugiro, em relação a você conseguir visualizar essa questão, o filme Em Nome da Rosa, que aborda cenas que lembram justamente esse momento, né, secular, o Index, onde alguns religiosos apareciam mortos misteriosamente, e com o passar do tempo descobre-se que esses religiosos, eles desobedeceram a ordem de Cristo, né? Eles desobedeceram a ordem da igreja. Eles liam esses livros escondidos e apareciam mortos. Depois descobre-se que a causa da morte era o envenenamento, porque as páginas dos livros estavam envenenadas e à medida que eles liam, sempre passavam a ponta dos dedos na língua para umedecer e passar as páginas. Isso fazia com que eles acabassem envenenados e morrendo.
Mais para frente ligou-se o fato de todos os mortos estarem com a ponta da língua e a ponta dos dedos pretos, né? E aí uma investigação leva a crer que Cristo não tinha nada a ver com isso. Vamos adiante. Portanto, o barroco seria uma arte espetacular, isso é a arquitetura barroca, né? É uma arte espetacular nas igrejas. Então, em que momento o barroco iria ecoar as suas vozes? Bom, através da literatura, através da pintura, qual seria o centro das atenções do barroco? Aquilo a que se destinava o barroco, né? O olhar precisava estar voltado 100% para a Igreja Católica. Então, eles modificam a estrutura, a arquitetura dessas igrejas, fazendo com que elas se transformassem em verdadeiros monumentos, né? Então, as igrejas da era barroca, com arquitetura barroca, são um museu à parte, né? São construções espetaculares, são lugares lindíssimos, né? Eu sugiro que quem for a Salvador, depois da quarentena, que vá à Cidade Baixa, no Pelourinho, que visite a igreja de São Francisco de Assis, no Largo do Pelourinho, que é a... Ô, Tim, isso é hora? Que é, voltando, gente, perdão, que é a igreja que é 100% revestida em ouro no Brasil. E é, gente, incrível. Eu já tive a oportunidade de estar lá. Quem é meu aluno sabe que eu sempre mostro algumas fotos que eu tirei por lá, da igreja, é claro, né? E é impressionante o que a gente sente quando entra num lugar desse, principalmente conhecendo a história, né? É uma coisa assim espetacular. Pois muito bem, as igrejas, capelas, estátuas de santos, sermões, textos e documentos sepulcrais, produzidos então para conquistar os fiéis. E esses fiéis não deixava de ser um público feminino, e o ouro conquista o público feminino, diga-se de passagem, né? O deslumbramento, o exagero, e as igrejas chamavam a atenção não só pelos sermões, mas pela beleza dos locais. Vamos seguir. Muito bem. Características do estilo barroco. O fusionismo, que é o culto ao contraste. Na pintura, mistura entre luz e sombra. Na música, combinação de sons. Na literatura, associação entre razão e fé. O pessimismo, rebuscamento e dinamismo. A gente tem, dentre as características, né? A gente tem as características específicas dos estilos de literatura que os autores costumam escrever. Por exemplo, a gente tem em Gregório de Matos, que é o principal nome da literatura poética barroca brasileira, um recurso extremamente utilizado por ele, que é o uso de metáfora, né? Gregório de Matos era uma metáfora ambulante. Além disso, a questão das antíteses, que é uma característica específica, né, da escola literária, que é muito usada não só por ele. E a gente tem a criação da poesia satírica. Gregório de Matos é o criador da poesia satírica no Brasil. E por conta disso, acabou sendo rotulado como o Boca do Inferno, uma pessoa mal vista e mal querida na sociedade baiana, né? Já que ele é nosso conterrâneo baiano, né? Nasceu em Salvador, que era chamada Cidade da Bahia na época, por ser a capital do Brasil, né? E ele era de uma família riquíssima e se sentia muito à vontade para escrever críticas. Isso fez com que ele acabasse conquistando várias inimizades aí, importantes. Bom, a gente tem como característica a questão dos desenganos da vida humana, e aí é quando o próprio Gregório diz na poesia: é vaidade, Fábio, nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil, com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. O estilo barroco, um soneto com versos decassílabos rimados,
Lembrando que soneto é uma composição poética formada por 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos, nessa ordem. Versos decassílabos significa que cada verso tem 10 sílabas poéticas. Temática, a transitoriedade da existência terrena. A vida passa muito rápido, né? A efemeridade da vida. E a linguagem utilizada a partir de recursos expressivos tais como metáfora, hipérbato e hipérbole. E um rebuscamento vocabular, que a gente vai conhecer mais para frente, que é chamado de cultismo, jogo de palavras. Muito bem. No Brasil, qual seria o contexto histórico brasileiro? Éramos uma colônia portuguesa. Salvador era a capital e a sede da administração. As produções artísticas eram a semelhança das de Portugal, que esse era o ideal da igreja. Não existia imprensa e o marco inicial é o poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira, que na realidade chamava-se Jorge de Albuquerque Coelho e era o donatário da capitania de Pernambuco. Nessa época, nem tanto, mais para frente sim, no arcadismo. Nesse período do barroco, era muito comum a utilização de pseudônimos. Eles escolhiam uma espécie de nome artístico, mas eles se apresentavam com a identidade própria e o pseudônimo. No arcadismo é que surge o lance do pseudônimo para salvar a própria pele, né? Porque a gente coincide nesse período do arcadismo com a Inconfidência Mineira. E os inconfidentes eram justamente os escritores e os poetas do arcadismo. Vamos seguir. Bom, os principais representantes no Brasil, já disse, vou repetir, Gregório de Matos, maior poeta satírico, conhecido como Boca do Inferno por isso, obras, poesia lírica, satírica, filosófica e religiosa. Padre Antônio Vieira, responsável pelo que a gente conhece como prosa sermonística, por conta dos sermões que ele escreveu, Sermão pelo Bom Senso das Armas de Portugal contra as de Holanda, Sermão da Primeira Dominga da Quaresma, Sermão da Sexagésima, Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Então, são vários sermões, cerca de mais ou menos 200 sermões e 500 cartas. É muita produção, né? Bastante. Bom, Gregório de Matos escreveu, a princípio, 3 tipos de poesia: a lírica, a satírica e a religiosa. A lírica é dividida em 2 momentos. A lírica amena, que é chamada de a lírica elevada, que é aquela poesia sentimentalista que a gente conhece, que fala de amor, de saudade, de angústia, de dor, aquela coisa toda. E depois a gente tem a poesia lírica, que é um amor obsceno, que em alguns momentos chega a beirar o que para a época era pornografia. Eu costumo dizer aos meus alunos que é muito difícil eu medir pornografia do século XVII e medir pornografia do século XXI, né? Eles vão rir da minha cara. Mas acreditem, né? Falar sobre o colo de uma mulher era extremamente excitante. Falar sobre o joelho dela, né? Utilizavam-se palavras sedutoras para descrever o tornozelo de uma mulher, já que ele nunca era visto. Hoje em dia vê até o espírito feminino, mas naquela época era algo assim mais comedido, então por isso era chamado de literatura obscena. A satírica talvez seja o exemplo de poesia que fez ele ficar tão conhecido. E nós temos a religiosa, que é também subdividida em uma religiosa que criticava a igreja, ao mesmo tempo que pedia o perdão divino, né? Que é chamada de literatura redentora. Eu estou pedindo perdão. Muito bem. Aqui nesse slide a gente tem um exemplo de quem ele satirava: o clero, os governantes e toda a sociedade baiana, né? Alguém que pisasse no pé dele, ele não fosse com a cara, tome-lhe uma poesia satírica. E ele deixava para recitar essas poesias em saraus, quando estava lotado o salão. Acho massa. E no exílio, né, justamente por conta dessas poesias satíricas, ele acabou sendo expulso da Bahia.
e viveu muito tempo em Angola. Lá ele adoeceu, ele morreu aqui no Brasil, só que nem nas últimas permitiram ele voltar a entrar em território baiano. Ele acabou indo para o lado do Recife e morreu por lá, né? Depois pegaram os restos mortais de Gregório de Matos, trouxeram para o cemitério em Salvador, mas ele nunca mais pôde botar os pezinhos dele aqui no território baiano, né? E justamente por conta de uma poesia satírica, como exemplo essa que a gente está vendo aí agora. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Eu acho isso incrível. Deixa eu voltar aqui, porque ele fala o que a gente tem vontade de falar uma vizinha, por exemplo, até hoje, né? Esses últimos versos mesmo eu acho que eu vou emoldurar e botar na porta da minha casa, que eu acho massa. Mas a gente vai falar agora da questão das correntes específicas do barroco, que são características que você não vê em outra escola literária. O cultismo e o conceptismo. Cultismo, que também é chamado de gongorismo, né? Porque Dom Luiz de Gôngora foi o criador do cultismo, por isso que tem o sobrenome dele também como segundo nome. Intenção moralizante por meio de sentidos, teor descritivo, valorização da forma de expressão, estilo opulento e suntuoso, rebuscamento vocabular. Então, a característica que mais chama atenção para o cultismo é esse rebuscamento vocabular. São cheios de vocabulários cultos. No entanto, uma vez sabendo o significado dessas palavras, a gente consegue interpretar essa poesia, esse texto em prosa de forma tranquila. O problema é quando requer um maior raciocínio lógico, como é o exemplo do conceptismo, que foi criado por Francisco de Quevedo, que é justamente por isso que o conceptismo também é chamado de quevedismo, que é predominantemente na prosa. O que não quer dizer que dentro da prosa não haja o cultismo, mas o predomínio, a característica mais vigente na prosa é o conceptismo. Intenção educativa pelo convencimento e raciocínio lógico, teor argumentativo conceptual, valorização do conteúdo, relações lógicas das ideias, estilo conciso e ordenado, aproveitamento das nuances semânticas, duplo sentido, associações inesperadas e engenhosas, paradoxos, comparações inusitadas. Então, é importante a gente saber que, nesse momento, existem duas características específicas do barroco. Da mesma forma que o cultismo está para a literatura, para a poesia, para o texto poético, o conceptismo está para a prosa, né? Então significa que você vai enxergar o cultismo muito mais nas poesias gregorianas e o conceptismo você vai enxergar nos sermões do Padre Antônio Vieira. Ok? Pois bem, bons estudos, Ana Maria Vidal. É o que eu desejo a vocês, meus amores. Pesquisem, pesquisem, pesquisem. Não se contentem só com isso. Eu disse e volto a falar. A gente está fazendo a nossa parte na medida do possível. Por favor, façam a de vocês. Estou morrendo de saudade. Cheiro grande. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.